gravar essa fala também, que depois ela vai ficar disponível junto com as outras, vai sair as atas, né, desse nosso encontro, e depois a gente vai ter as pessoas que tiverem interesse para eventuais publicações lá no Dat Journal. Então, aí você, depois que acabar o evento, a gente conversa. Pelo amor de Deus, tem gente querendo já o template, já querendo saber quantos isso, quanto aquilo. Ainda não. Mas, enfim, mas em breve, mas vocês fiquem à vontade, Não né? está funcionando. São todos bem-vindos, por isso que estão todos convidados. Então, bem-vindo a todos, obrigado por estarem aqui conosco, uma boa apresentação. Ah, Agora é com você, Alessandra e Marina. Obrigado. Então, obrigada, Gilberto, obrigada, Suzete, pelo convite. Então, eu vou ler a ordem aqui das apresentações, né? Então, primeiro somos nós, né? Eu e a Marina, depois o Daniel, Regina, o Reinaldo. Eu estava falando no mudo, né? Bom, então eu queria começar agradecendo, né, a Suzete e o Gilberto pelo convite. Então eu vou mediar a mesa, né? Vou aqui auxiliar nas questões de tempo e das questões finais. A ordem, eu acho que a gente pode manter a ordem do programa, né? Que ficou, eu e a Marina começamos, depois Daniel, seguido Regina, Reinaldo e a Cláudia. Pode ser? Podemos fazer assim? Tá, então, então eu e a Marina vamos, então, dar início. Outra coisa, talvez possamos deixar as questões para o final, a gente faz as apresentações e as questões ficam para o final. O que vocês preferem? Pode ser? Tá, então fazemos as apresentações e depois abrimos para as questões. Tá, Marina, você compartilha, então, a nossa apresentação? tá visível? Acho que sim. Tá. Então tá, então vamos lá. Então, eu sou a Alessandra Bocchio, então, né, agradecer de novo a organização do evento. Eu sou professora lá da URGS e a gente vai, né, eu e a Marina vamos começar a nossa fala a partir de algumas reflexões que a gente teve durante o ensino na graduação na URGS. Também vou dar boa tarde, então, né, para começar. Eu sou Marina Polidoro, colega da Alessandra, então, no Departamento de Artes Visuais da URGS, né, e também dividindo essa, né, uma disciplina, dentre outras parcerias, né, Alessandra? A gente vai falar um pouquinho, né, dessa reflexão para pensar nessa arte na internet hoje. A gente parte, então, dessa disciplina que a gente vem compartilhando, né, já há algum tempo, desde a gente começou a ministrar ela ali na pandemia. Era uma disciplina que ela estava um pouco abandonada no nosso currículo ali de artes visuais, e a partir da pandemia a gente quis, né, trazer ela, porque a gente achou que seria bastante pertinente, né, principalmente a partir do momento que a gente estava vivenciando, né, a gente estava em ensino remoto, ficamos durante 3 ou 4 semestres aqui na URGS em ensino remoto. Então, a gente começou a pensar um pouco, né, nessa disciplina a partir daí. Então, ela é uma disciplina para o curso de artes visuais, né, tanto para licenciatura quanto bacharelado, e é uma disciplina, então, que pensa, né, a experimentação artística na e para a internet.
né? Então, a partir daí, a partir do momento, né, que a gente começa a pensar essa disciplina, a gente também começa a pensar quais seriam as reverberações que elas teriam hoje, né, a partir das questões de hoje. A gente entende, né, que a arte telemática ela tem um histórico já, né, de alguns anos. Isso é contemplado na disciplina, mas a gente também quer, então, pensar como que a gente pensar, né, hoje nessa internet e também pensar como que o artista também está lidando com essas questões, né? E mais especificamente, como também que o artista em formação, né, também vai lidar com essas questões. Nós estamos numa universidade federal, atualmente as universidades federais estão pensando muito a questão da curricularização da extensão. Então, aqui na URGS a gente está nesse processo, né, um processo que prevê que 10% da carga horária de graduação tenha, né, a extensão universitária, né, que seria esse lugar de pensar para fora, né, dos muros da universidade, e esse semestre aqui é o primeiro semestre que essa disciplina, então, traz essa carga horária extensionista, né, que a gente está, então, pensando sobre essa carga horária extensionista. Então, para além de pensar as questões específicas da disciplina, né, sobre essas reflexões, né, em relação à internet hoje, né, e a criação artística, a gente também está pensando sobre de que forma contemplar a questão da extensão universitária dentro dessa disciplina, né? A gente, a partir dessas reflexões iniciais, né, da disciplina, a gente tem se proposto, então, a pensar alguns termos, algumas questões. Acho que pode passar, Marina, o slide. A gente tem trabalhado há algum tempo, eu e a Marina, a gente prestou o mesmo concurso, a gente entrou praticamente juntas aqui na URGS e desde então a gente tem trabalhado em bastante sincronia, né? A gente tem trabalhado bastante juntas, já escrevemos algumas coisas juntas, enfim, temos a nossa disciplina, temos alguns projetos juntas, e das questões, né, então, que a gente tem pensado durante essa nossa parceria, esses termos, né, de pós-digital, pós-internet, e a partir, então, dessa disciplina, pensar mais especificamente como que a gente, então, pode pensar, posicionar, né, o termo telemática hoje, né? Então, a gente está entendendo esse pós-digital como esse momento de um desencantamento, né, das tecnologias digitais, como um momento de reflexão sobre as consequências dessa tecnologia digital na nossa vida, e também a partir de uma ideia de uma diluição, né, de quase que uma naturalização dessas tecnologias digitais da nossa vida cotidiana. Então, a gente está pensando esse termo a partir, né, de questões críticas, né, entendendo ele, entendendo, né, tanto o pós-digital quanto o pós-internet como um fenômeno cultural, político e econômico, né, então a partir de um posicionamento político, e entendendo esse pós-internet, né, a partir dessa ideia da plataformização da rede, né, por grandes corporações, e quais seriam essas consequências, né? E mais especificamente, então, quais seriam as consequências dessa questão para a produção artística, né, que a gente, então, tem pensado ao longo dessa disciplina. A partir, então, dessas reflexões, a gente formula, né, alguns questionamentos que a gente não vai dar conta aqui nesse momento agora de responder, mas que a gente vai apontar alguns caminhos, né? Então, a gente questiona, né, o que pode
o que, né, o que pode a internet e a arte neste cenário, né? Como a arte pode contribuir para questionar os modos como as tecnologias digitais se impõem em nossas vidas e, mais precisamente, como a arte tem problematizado a internet hoje. Então, eu vou passar agora a palavra para a Marina. Eu acredito que a gente vai apontar, então, o que então a gente tem dessa disciplina, a partir dessas reflexões, junto com a questão da extensão, de que forma a gente tem respondido a isso. Sim, porque mesmo, né, antes dessa problemática da curricularização da extensão nas disciplinas, a gente já tinha, tanto nos nossos projetos em comum, os projetos de pesquisa coletivos, né, esse foco na prática, assim, né? Então, a reflexão crítica partindo de experiências práticas, e com os alunos envolvidos também, né, desde o início. Um dos resultados, então, dessa pesquisa, e que depois vai se unir à disciplina, é a construção dessa plataforma que a gente chamou de Verter, os alunos também que batizaram, né, em conjunto, que foi lançada, né, em 2019, e desde então tem servido assim como esse espaço, né, para curadoria de artistas convidados, né? Mas o que a gente quer compartilhar hoje aqui é justamente essas experiências que a gente tem desenvolvido com os estudantes. Então, ela funciona, né, como esse laboratório prático, né, das questões que surgem nas discussões teóricas e também, por sua vez, alimenta, né, as nossas reflexões também, né? A gente, quando estava criando essa plataforma, a gente estava pontuando, né, algumas questões que são próprias, né, do meio, próprias já exploradas por muitos artistas desde o início da internet, né, que é essa questão do efêmero, da possibilidade de renovação, né, dos trabalhos, da substituição, da experimentação e da alteração dos trabalhos, né, encarar essa criação artística também como pelo seu aspecto mais processual do que pelo resultado final de obra acabada, né? Mas explorar as diferentes possibilidades de colaboração. E aí, tanto entre os estudantes, né, que eles trabalham coletivamente na criação de exposições e na criação também de obras específicas para as exposições, mas também abrindo dentro do possível, né, para essas possibilidades da rede, com interatividade, né, ainda que não seja um pré-requisito, né, mas é uma vontade recorrente também dos estudantes de alcançar essas outras pessoas que estão aí do outro lado, né, e que a gente tenta conversar, né, porque um dos nossos enfoques, então, é justamente nesse compartilhamento, né, fazer os trabalhos circularem, colocar os trabalhos e os resultados dessas pesquisas e dessa disciplina, né, no público, para eles poderem alcançar e circular, né? A gente trouxe aqui alguns prints, assim, né, para... Depois fica o convite para navegar também, né? Mas só para dar um gostinho assim dos primeiros trabalhos. Então, desde o início, como falei, a gente tem um grupo de estudantes que vão trabalhar, que vão criar, né, essa plataforma e esses trabalhos. E desde o início também era uma das questões, talvez nessa tentativa de responder assim, como é que a arte na internet pode se posicionar diante
né, dessa plataformização geral que a gente vê e que inclusive para muitos estudantes, né, a internet se resume às redes sociais e a plataformas, né, a gente tentar expandir então e às vezes até voltando nas possibilidades mais básicas, né, do HTML e de conseguir incorporar isso. E aí os estudantes estão criando esses trabalhos, né? Estão escrevendo HTML no bloco de notas ali para dar conta de descobrir essas coisas que, né, eram tão eles nascerem e encontrar outros caminhos para além daqueles dos quadradinhos, né? E só rolagem de página, né? Então, aqui, o grupo de estudantes que começou, né, a plataforma. Logo que a gente lança a plataforma, a gente fica remoto, né? Então, a URG suspendeu as aulas por bastante tempo, né? Até que as coisas fossem, a regulamentação toda fosse organizada, enfim. E nesse meio tempo, enquanto a gente esperava, a gente já tinha ali um grupo de estudantes também querendo fazer coisas, e aí a gente faz o primeiro projeto, né, fora da disciplina, só com os estudantes interessados, que a gente chamou esse projeto Pandemia. Estávamos, né, todos aqui com esse, eu estou combinando aqui com a estante atrás, né, era o nosso assunto aqui nesse momento, esse confinamento, né. Depois né, fizemos uma outra exposição, daí agora já no contexto da disciplina, com estudantes que estavam muito interessados nos labirintos, né, nessa ideia de criar hiperlinks e possibilitar diferentes narrativas, foi um pouco esse mote. Né. No ano passado, a gente estava meio lá, meio cá, meio remoto, meio presencial, então isso refletiu também nessa nova exposição que os estudantes chamaram de ainda presença, né? Então, essa presença física e a presença online foi a grande abordagem aqui. E agora estamos, né, nesse semestre, que para nós tem um mês e pouquinho de aula, só, a gente está com o calendário meio trocado, estamos começando agora a trabalhar com uma nova turma de estudantes, né? Eu acho assim que, por enquanto, né, a nossa resposta para essas questões tem sido explorar junto com esses estudantes, né, refletir criticamente, fazendo quase uma dobra meio na linha do tempo, assim, né, nesse momento em que a gente já percebe essa série de resultados críticos, né, em relação ao desenvolvimento que as tecnologias digitais, que a internet tem nesse momento atual, né, e tentando retomar algumas coisas, algumas potencialidades que ficaram para trás e vendo o que vai surgir dessa mistura, né? Não sei se tu quer acrescentar alguma coisa, Alessandra. Acho que é isso, acho que já fomos no nosso tempo. Ah, acho que estava com o microfone desligado, Marina, na hora que você falou. Eu perguntei se já passou o tempo. Passou um pouquinho já. Bom, então a gente agradece, né, a paciência. Obrigada. Então, Depois podemos agradecemos. conversar um pouquinho mais. Sim, aí ao final conversamos, então. Então, eu já vou passar a palavra para o Daniel. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, ver se dá tudo certo. Ok. Dá para ver, né? Certo. Sim.
Bom, eu sou doutorando lá aqui do programa de pós-graduação em artes aqui na Unesp, em São Paulo, campus da Barra Funda, e membro do coordenador da linha de pesquisa, né, de criação em arte e ciência aqui do GIP, que é o Grupo Internacional e Interinstitucional de Pesquisa em Arte, Ciência e Tecnologia, coordenado pela Rosângela Leotti. E o que eu vou apresentar aqui é um pouquinho do estado atual, que é o estágio final da minha pesquisa de doutorado. Então, o nome dessa apresentação eu estou chamando de Modelos Mentais na Arte. Além de ver a minha tela, vocês conseguem me ver, né? Vocês têm a minha imagem também, né? Tá. Então, eu vou passar aqui. Tá. Então, só para registrar aqui, né, a mesa e o evento, o que estamos fazendo parte. E essa pesquisa, então, ela registra e discute um processo de criação dessa obra interativa, que eu chamei de Moldorituk, que eu vou mostrar aqui ao vivo. Deixa eu... Esse fundo, tá. Bom, depois eu posso desligar e mostrar. Mas é um sisteminha de peças que encaixam e desmontam, e ele é impresso num filamento flexível, e as peças estão todas disponibilizadas na internet. Depois, em algum lugar, vai ter um link aí que todo mundo pode baixar, e eu trabalho muito do espírito desse código aberto, open source. Então, é um pouco isso, assim, é o registro do processo de criação dessa obra interativa, que no final das contas funciona um pouco como se fosse um brinquedo também. E eu ilustrei essa apresentação com algumas imagens das etapas de criação desse processo. Então, na verdade, o início dessa pesquisa, eu estava em busca desse conceito de programação da matéria. Esse foi o disparo que eu tive no final do meu mestrado. Eu descobri esse conceito de programação da matéria e eu apresentei o projeto para a Rosângela, que era: vou tentar descobrir o que que é isso. Muito interessante essa ideia de matéria programável. Parecia uma coisa extremamente nova, assim, que estava sendo desenvolvida. E eu fiz uma pesquisa prévia e descobri vários caminhos possíveis para esse conceito. Então, no início do meu doutorado, a proposta era tentar desvendar, destrinchar esse conceito de programação da matéria. E aí, no meio do caminho, essa pesquisa ela também atravessa a pandemia, né? Então, ficamos em confinamento, enfim, entramos todos num estado de uma realidade paralela, assim, né? Que eu acho que tirou todo mundo um pouco do eixo, colocou em outros eixos, colocou pessoas em eixos comuns, e, e aí surgiram outros conceitos, né? Enquanto eu buscava a programação da matéria, eu não imaginava que eu fosse criar essa obra, né? Tipo, ela não existia nem no horizonte, não sabia que eu ia fazer alguma coisa com 3D. A ideia era: vou estudar programação da matéria do ponto de vista do origami, que era o que eu estava estudando exatamente no mestrado, que era a relação robótica. Então, eu, partindo disso, né, eu fui atrás das origens desse conceito de matéria programável. O que seria isso? De onde vem? Quais são os conceitos possíveis que giram isso de matéria programável? E aí, historicamente, né, eu fiz uma pesquisa bem extensa, assim, a minha tese vai ter tudo isso detalhadamente, uma bibliografia gigantesca, um monte de coisa que eu tive que acessar e, e fichar, e entender e relacionar. Esse conceito de programação da matéria, ele surge no século XX com esse cientista da computação, que é o John von Neumann. É, Antes que tivessem realmente computadores, grandes computadores operacionais da maneira que a gente tem hoje, ele teoriza uma maquininha computacional autorreplicante. Então, ele inventa o conceito de um código que seria capaz de se autorreplicar. Só que não tinha computador, né, na época. Tipo, era uma coisa assim, né? Você mal tinha uma capacidade computacional, sei lá, de 4 bits, 8 bits. Era tipo... E isso eram salas gigantescas, assim, com máquinas imensas para fazer, basicamente, operações matemáticas, assim. Então, criar com computador estava totalmente fora do horizonte. Muito tempo depois, quando finalmente os computadores passam a ser acessíveis aos pesquisadores,
essa ideia do von Neumann começa a ser testada em formato de código. Isso dá origem a a um ecossistema de autômatos celulares. Os autômatos celulares são a realização dessa ideia do von Neumann, que é uma estruturinha computacional que tem a capacidade de se autorreplicar. Esses autômatos celulares, o mais famoso deles é esse jogo da vida, que vocês talvez conheçam, mas se vocês abrirem aí o YouTube e colocar Jogo da Vida Conway, John Conway, ou Jogo da Vida Computacional, vocês vão ter um monte de gente replicando isso aí, e eu coloquei aqui uma imagenzinha do mais simples do Jogo da Vida, que é o genérico do YouTube, mas é isso, é um sisteminha de matriz, de pontos, e você tem regras que a cada geração esses pontos continuam vivos ou morrem, ou geram outros, ou vão se replicando. Então, até esse momento existia a ideia de programação da matéria, não exatamente como matéria, mas como uma estrutura computacional. E aí, conforme eu fui avançando nessa pesquisa e tendo acesso a diversos conteúdos, e conforme eu comecei a criar esse linha de peças conectáveis, eu comecei a perceber que isso aqui parecia muito uma estrutura proteica. E aí eu fui atrás, eu fui estudar biologia. De novo, peguei umas coisas para estudar o comportamento da célula, como é que os aminoácidos, como é que o DNA, como é que as células se organizam. E eu descobri, quer dizer, eu redescobri, na verdade, um livro que, que é um livro que foi muito influente na década de 70. Ele foi um divisor de águas, ele influenciou basicamente esse Jacques Monod, junto com o Norbert Wiener, que é o criador da ideia de cibernética. Eles influenciaram todo mundo que veio depois, toda a geração de pesquisadores. Então, o Jacques Monod, nesse livro que chamou Acaso e a Necessidade, ele como os seres vivos são estruturas, são máquinas biológicas. E aí, nesse livro, que é um livro de bioquímica, um pouco de divulgação científica, mas com bastante de bioquímica pesada, assim, ele descreve detalhadamente como é que o nosso metabolismo, ao longo de milhões de anos, foi criado, foi gerado, foi sendo selecionado a partir de estruturas que se combinaram ao acaso. Então, ele demonstra como a não-vida gera vida, que é um dos grandes problemas da bioquímica, é um dos grandes problemas filosóficos, né? De onde vem a vida? Como é que você tem matéria não viva, matéria inorgânica que gera matéria orgânica autorreplicável? E o Jacques Monod ele vai demonstrando ele vai descrevendo como é que isso acontece. E ele tem essa frase, ele fala: os seres vivos são máquinas, são estruturas maquínicas químicas. Então, esse conceito de matéria programável, na verdade, quanto mais eu procurava, mais eu criava e mais ele podia ser aplicado a uma série de lugares e uma série de áreas de conhecimento diferentes. E tudo isso eu fui coletando, colecionando, sabendo que a minha pesquisa é em arte, ou seja, eu não vou dar conta de mapear todos, eu não vou dar conta nem de entender direito como tudo isso acontece, seja na física quântica, seja na biologia, seja na cibernética. Então, tudo isso, na verdade, é um mapeamento de um processo criativo, aonde a minha tese vai detalhar o processo de pesquisa que eu atravessei, todas as referências fantásticas, maravilhosas, impressionantes e inspiradoras que eu atravessei durante esse processo de pesquisa, de criação desses sisteminha aqui. Depois eu vou parar de compartilhar e vai dar para... Eu vou desligar aqui as boreais no fundo da minha tela para esconder a sala aqui do SESC, onde eu trabalho, que eu sou educador, eu esqueci de dizer isso. Sou educador de tecnologias e artes aqui do SESC Avenida Paulista e estou aqui, meio que em horário de trabalho, mas apresentando também, porque essa pesquisa também surge de um material pedagógico que eu desenvolvi para o SESC. Foi o último curso que eu dei antes da pandemia, então isso foi o início de 2020. Foi um curso de... Não, foi anterior, foi em 2019. 2019, que era uma mosca modular, era a biologia dos insetos junto com introdução à impressão 3D. Então eu fiz uma parceria com essa pesquisadora e artista, que é a Fabiola Fonseca, e ela apresentou a parte da anatomia, a biologia, a ecologia dos insetos, e a gente
contexto para ensinar os alunos como mexer nas máquinas e fazer uma modelagem 3D. Então, esse contexto de eu estar no SESC também foi importante na origem desse processo criativo todo. Então, tudo isso, eu acho que eu me estendi demais na matéria programável e acabou não dando tempo de falar do modelo mental. Mas, basicamente, eu descobri esse conceito de modelo mental e eu comecei a usar esse modelo esse conceito de uma maneira meio livre. Até que a Rosângela Leotti falou assim, de onde você tirou esse conceito? Quem foi que falou isso? Tipo, me diz aí. E aí eu falei, nossa, é verdade, eu não defini isso, não peguei de lugar nenhum. Eu tirei do espaço. E aí eu fui atrás de tentar mapear de onde eu tinha tirado a ideia de modelo mental. Que, e aí também são toda uma árvore de referências, também tem um capítulo na tese só para isso, para detalhar todas essas possibilidades de aplicação de uso do modelo mental. Mas isso me ajudou a criar esse modelo físico, porque antes de criar um modelo físico, eu precisei de um objeto imaginário. Então, só para dar um mapeamento histórico, a primeira pessoa que usa a ideia de modelo mental é esse Kenneth Craik, nesse livro. E aí ele dá essa definição aqui. Outras pessoas também usam isso, então o Thomas Kuhn fala mentais. Essa ideia de modelo mental, experimento mental é muito usado em divulgação científica, é muito usado em psicologia cognitiva. A Mônica Tavares e Júlio Plaza também citam essa ideia de modelo mental no livro clássico deles, nesse livro que são os processos criativos nos meios eletrônicos. E tudo isso eu fui mapeando, coletando a posteriori, né? Depois de ter descoberto e inventado o conceito próprio, eu fui rastrear porque não é possível que eu tenha inventado esse conceito. Alguém inventou isso várias vezes, inclusive porque eu fui puxando pelo lado histórico e descobri que você consegue aplicar essa ideia de modelo mental para as ideias de Platão, para a criação do mundo, através do Demiurgo, usando os 4 elementos. Tudo isso pode ser um grande modelo mental sofisticado que vai derivando a partir de unidades básicas. Alexandria usa isso para construir as máquinas dele, tem muita referência histórica nisso. E tem essas outras referências, né? Mas basicamente o modelo mental é isso, é uma representação analógica, é uma representação imaginária de um objeto físico, que não precisa ter uma existência física. Então eu cheguei nesse conceito, né, que eu inventei e estou usando dentro da minha tese. Mas a ideia é isso, assim, o modelo mental é um objeto imaginário que pode ser compartilhado. E tendo seus detalhes compartilhados, as outras pessoas que recebem a descrição desse modelo são capazes de fazer previsões a respeito desse modelo. Então, ou ele vai se basear em leis da física, ou o modelo carrega dentro de si leis próprias, que vão permitir às pessoas que estão compartilhando esse modelo preverem mudanças dentro desse modelo. Então, eu fiz esse adendo aqui para, assim, o modelo mental que eu estou dando ênfase não é um objeto de linguagem, ele é um objeto imaginário. Então, a ênfase é no compartilhamento de um objeto imaginário. Os meios que são usados para transmitir esse objeto podem ser diversos, podem ser múltiplos, mas a ideia é que todo mundo que participe desse modelo, que compartilhe desse modelo, vai ser capaz de fazer previsões aproximadas desse modelo se tiver as informações todas que fazem parte dele. Então eu cheguei nessas duas que eu estou usando no contexto dessa tese, né? Então matéria programável é basicamente, genericamente, uma estrutura articulada que pode mudar a própria forma para assumir uma outra função. Então a ideia de mudar de forma para mudar de função faz parte do meu conceito de matéria programável. Seja por uma mudança interna, ou seja, uma estrutura robótica ou biológica, seja por uma estrutura externa, por exemplo, uma dobra de um origami, ou uma estrutura modular como isso, ou como um conjunto de peças de Lego. E o modelo mental é essa estrutura que eu acabei de descrever, que é esse objeto imaginário, que tem regras próprias ou compartilha as regras da física. Então, isso aqui eu acho que eu já falei, né? Eu já estou meio me estendendo do meu tempo. Aqui é o lado histórico de onde surgiu a pesquisa, né? Então, eu descobri, comparando origami e robótica, que era a pesquisa que eu tinha feito no mestrado, com os autômatos, eu
intuí que essas duas coisas poderiam ser colocadas dentro de uma categoria mais genérica. E aí eu cheguei nessa categoria de matéria programável, que eu estou colocando tudo isso e várias outras coisas dentro. Então, é isso que eu estou estudando, o tipo de programação que está embutido na forma da matéria. E o Modolituk, né, que é esse sisteminha que eu inventei, é o meu resultado em matéria programável, e ele já está publicado, então as pessoas já podem baixar e imprimir. Tem as especificações técnicas para alguns filamentos, tipo de arquivo, outros filamentos funcionam melhor com outro tipo de arquivo. E eu coloquei os dois tipos de arquivo no repositório onde esse projeto está hospedado. Aqui outras imagens, né, desse Modolituk, o site onde ele está hospedado, que redireciona para o meu danielceda.com e para são o Printables, o Thingiverse e o My Manufactory, onde eles estão hospedados até agora. Aqui mais algumas imagens, né, de outras etapas do trabalho. Aí essa imagem verde aqui em cima, vocês veem que parece bastante uma estrutura proteica. Foi daí que eu comecei a ideia da biologia e cheguei no Jacques Monod. Aqui algumas das referências bibliográficas, né, que foram citadas especificamente aqui, mas não todas da tese. São bastantes. Aqui mais algumas. E eu já estou 1 minuto e meio após de acordo com a minha conta aqui. Então eu só deixo aqui os meus contatos. Se alguém quiser me escrever, tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa ou quiser simplesmente entrar em contato, é isso. Agradeço a atenção e obrigado. E aí, como é que eu paro de Obrigada. compartilhar? Obrigada, Daniel. Eu sei compartilhar, mas não sei parar de compartilhar. Você consegue interromper, Alessandra? Você que está coordenando? O Zoom eu não tenho muita prática. Stop share, achei. Pronto. Tá. Bom, então agora passamos então a palavra para a Regina. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, Gilberto, Suzete, que saudade de vocês. Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Certo. Bom, primeiro, eu sou professora hoje na Escola Aleph Peretz, depois de muitos anos na Anhembi Morumbi, na graduação e na pós-graduação, também pós-graduação do SENAC, na Anhembi Morumbi, onde eu fiz graduação em negócio da moda, mestrado e doutorado em design, e é muito bom estar de volta a esse lugar mesmo que de maneira virtual, para falar um pouco desses desdobramentos da minha pesquisa, né? Eu também, hoje, e muito oportunizado pela pós-graduação em Fashion Law, em que eu sou uma das professoras, junto com o professor Flávio Leão Bastos, a gente trabalha com as questões de apropriação cultural na moda, né, que são bastantes, a gente sabe, e eu trabalho principalmente com as questões das micropolíticas, sequestros simbólicos e apropriações culturais como conteúdo a partir da mirada do design de moda, lá para as minhas muitas estudantes do direito, né? Quer dizer, todas advogadas já. O que eu trago hoje para vocês é uma parte crescida, né, do que foi a minha pesquisa do doutorado, a construção da minha tese, em que eu falava do trabalho coletivo, mas principalmente na presença desse trabalho coletivo, do ativismo, da ativação e da resistência na produção têxtil. E eu trago algo que me é muito caro, o que eu apresento hoje, o nome dessa apresentação são Presentes, os pañuelos das Mães da Praça de Maio como artefatos têxteis de resistência.
Eu tenho um interesse especial nessa ideia do artefato como coisa produzida, a ideia humana levada à matéria, e a gente vai dar uma volta nisso, porque essa ideia humana que é levada à matéria vem da apropriação de um objeto que já existia, ele é ressignificado pela nova proposição de uso, e ele volta a ser ideia no sentido em que ele se torna marca gráfica na história, quase uma cicatriz sobre a Argentina, né? E que fala de um período que não acabou. Bom, eu tenho o apoio de um texto aqui, porque é muita coisa, e eu vou a partir daí, tá bom, gente? Então, vamos começar. Assim que eu conseguir começar, né? Seria ótimo. Vamos lá. Essa história começa quando eu estava produzindo o material da qualificação do doutorado e fui até o SESC Pompeia, a uma ação, oficina coletiva de yarn bombing, para quem não conhece, bombardeio de fios mesmo, são essas produções que são deixadas para que se cause um impacto nos ambientes, elas são deslocadas no uso e no fazer para espaços de uso coletivo, né? Você sair do doméstico para um espaço público como retomada desse espaço público pelo público e não deixar para o poder público. Normalmente são essas as demandas. E lá eu conheci um craftivista chileno que atende por Ingrato, e a gente começou uma conversa que virou uma pequena entrevista sobre o trabalho dele. E a fala dele começa com "Cresci entre mulheres fortes". Meses depois, assistindo aos vídeos dos conterrâneos dele, que são os Hombres Tejedores de Chile, estes rapazes aqui, novamente a presença, essa referência feminina, as mulheres, os trabalhos de agulha, os meninos de então querendo tecer, experimentando escondidos, como descrito por eles mesmos, e cutucando os novelos com as agulhas. A minha pergunta, então, era: em qual universo estão inseridos esses meninos que buscam enredar-se nos fios? Em que lugar estão os homens de sua vida? Né? Já que eles estão sempre mencionando essas mulheres, esses fazeres atrelados à ideia de feminino. Foram livros, artigos, vídeos sobre as arpideiras produzidas durante a ditadura no Chile, uma produção mormente feminina, que fica claro que cabe às mulheres buscar informações sobre os detidos e desaparecidos, como na Argentina também, ou mesmo no Brasil. E aí nós começamos a levantar hipóteses. Aí eu abro sempre um parêntese, gente, minha escrita é uma escrita caótica, coitado do Gilberto, que foi meu orientador. A Rita Lee contava, falecida Rita Lee, saudosa, que quando foi detida pela ditadura no Brasil, a Elis Regina foi em sua defesa. E como não era nem um pouco tola, figura pública, salvaguardou-se na fama e nos filhos que levou consigo. As mulheres, então, voltando às mulheres que não eram nem Rita Lee nem Elis Regina, elas iam aos quartéis, às delegacias, às igrejas. Expunham-se, mães. Muitas das esposas sabedoras que seus parceiros também estavam implicados. Serviam, então, de anteparo, de obstáculo ao regime que preferia travestir as mães de uma quase santidade, a crer que elas podiam se organizar em potente e, por vezes, irônica resistência. Aí a gente vai para uma reflexão. Não existe ex-mãe. Os relacionamentos acabam. Amizades esvanecem. Amornam. Gente que some nunca mais você encontra. Deixa eu mudar de slide, porque eu me empolgo e esqueço. Opa! Nunca mais você encontra.
Pode ser estranho, pode ser ruim, as pessoas podem nos deixar de maneira permanente, mas existem laços que não se desfazem. Aquele cujo parceiro morre é viúvo, a pessoa a quem faltam os pais é órfão. A pessoa que perde um filho não muda de nome, é mãe. Mãe de alguém que não está, é estado permanente, sempre no presente. Longe de mim querer colocar uma escala na dor, dimensionar perda não existe. Não há meio, mas estamos aqui para falar de umas mães da Latinoamérica, com sua condição de mãe, de quem se subtraiu a prole tornada distintivo e símbolo, e como apropriaram-se do símbolo da sua maternidade para expor-se, eviscerar-se e denunciar regimes cruéis. Não existe ex-mãe, mesmo quando o desaparecimento do filho é a coisa certa. A luta da mãe permanece. E elas mostraram potência agora por 46 anos. A esperança agora não é mais encontrar o filho, mas ter a confirmação. Saber, só mais um instante, eu preciso mudar esta coisinha aqui do lugar. Né? Onde está a Praça de Maio? Essa é a Praça de Maio, em 1981. Saber o que aconteceu, cruel que seja o relato, ter direito a algum fechamento, a enlutar-se, a um ritual e despedir-se, a chorar talvez, e revoltar-se e gritar, o quanto conseguir que ela sempre soube que o Estado criminoso, temeroso de gigantes de fantasia, financiado por uma democracia que temia perder suas vantagens de colonizador cultural e latifundiário do bloco, esse Estado assassinou seu filho, sequestrou sua paz, usurpou seu futuro. E aí empurrou a história, não sem tentar ridicularizá-la e desacreditar, alcunhando-as histéricas. A histeria coletiva das mulheres que tornaram-se mães da praça, que fizeram da sua condição marca e marco e paradiaram essa dor. Diante, nós voltamos ao mapa. Diante, e eu preciso mostrar isso a vocês. Essa é a Praça de Maio, de todos os símbolos do poder, das justiças dos homens e de Deus, diante do governo e do dinheiro. Se vocês conhecem a Praça de Maio, vocês sabem que a Catedral, o Banco Nacional da Argentina, a Casa Rosada, o Museu do Congresso, o Cabildo e os primeiros tribunais estão em torno dessa praça. Foi lá que elas escolheram fazer os seus, há 46 anos, o seu lugar de encontro. As mães fizeram de sua dor individual uma vergonha símbolo, uma pergunta inequívoca de uma massa materna, o escancaramento de bocas que clamam, que perguntam e demandam a resposta sobre todos e cada um. Como elas mesmas dizem, elas são mães da praça e todos são filhos delas. Voltamos aqui. Desacreditar, perseguir, ferir uma mulher é mais fácil que desmantelar a resistência coletiva e persistente das mulheres que circulam na Praça de Maio às quintas-feiras, toda semana. Ainda mais quando o que fazem não é ilegal, né? Elas escolhem fazer a sua ronda, porque elas foram mandadas circular, elas escolhem andar aos pares, em volta, então elas estão seguindo a indicação dos agentes da ditadura. Se elas estão aos pares, elas estão em duplas, elas não estão numa manifestação coletiva organizada que foi proibida durante a ditadura, então elas vão burlando o sistema dentro do sistema. A perseguição, detenção e desaparecimento de algumas delas, ao invés de aterrorizá-las, fortaleceu a causa. A tentativa de dispersá-las as estimulou a driblar a autoridade e, ao parear-se para fazer promenade, forçou a interpretação de que não se podia ler seu ato como concentração, manifestação ou ameaça.
São apenas mulheres andando aos pares diante do Banco Central, da sede do governo, da catedral, dos tribunais, de todos os poderes, com os coeiros, e isso é importante porque os pañuelos brancos saem, na verdade, das fraldas de pano e se tornam não mais elas não têm mais 30 mil desaparecidos, são 30 mil filhos de alguém que desaparecem e elas amarram a cabeça, primeiro para identificar uma outra, depois isso se torna ícone, né? Se torna um símbolo. Com os coeiros de seus filhos cobrindo suas cabeças, uma multidão por 46 anos. Ainda não é proibido andar na praça. A particularidade dos regimes ditatoriais da Latinoamérica é que preferiam não assumir-se como tal, embora houvesse censura e cassação dos direitos, perseguição política e detenções arbitrárias, torturas e assassinatos. Com tudo isso, ainda não se admitia que, mesmo governados por sucessivos generais, eram ditaduras. Assim, agindo de acordo com o permitido, as mães da Praça de Maio conseguiram perpetuar-se, proteger-se e tornar-se marco na paisagem, a ponto de aquilo que as identifica, o pañuelo branco, tornar-se elemento gráfico, legível a qualquer um, e que cobre as superfícies na cidade de Buenos Aires, e não só, porque essa não é em Buenos Aires. É a superfície têxtil cobrindo as superfícies urbanas. Falamos algumas vezes sobre resistência, sempre como postura política, mas precisamos construir o entendimento do termo como uma propriedade física, que deriva para discursos políticos e parâmetros classificatórios dos comportamentos dos diferentes materiais. E essa matéria que elas escolhem, né, a fralda, é muito interessante que tem uma duração tão longa, porque uma fralda de pano, uma fralda de algodão, ela é uma tela muito fina, ela tem uma produção, ela tem uma construção que é muito delicada, né? A escolha foi cautelosa, é algo muito comum, uma peça de fácil acesso, que envolve da criança mais humilde à mais abastada. Os usos no cotidiano daquelas mães cujos filhos nasceram por volta de 1950 iam de fralda à toalha. O tecido em si é muito comum, é muito simples, né? Claro, E Regina, a gente já chegou em 15 minutos, tá bem? Eu só tenho uma coisinha para colocar aqui no final, né? Esses pañuelos, eles são bordados, aqui a gente tem essa questão da pandemia, em que tudo se coloca. Esses pañuelos, eles são bordados em ponto cruz, você não encontra para adquirir, eles são entregues às pessoas de maneira distintiva. E é importante a gente pensar que o bordado ele sempre foi usado historicamente e é passado de geração em geração, principalmente as mulheres, e como uma forma expressiva de resistência. Isso está muito presente na América Latina, nas arpideiras, nos pañuelos e no próprio trabalho da Zuzu Angel, em que ela faz a denúncia das ditaduras. Por fim, né, eu trago aqui uma que depois posso disponibilizar para vocês, mas isso está no Instagram da Associação das Mães da Praça de Maio. Durante a pandemia, elas, um grande público que era muito delicado, que fosse à rua, deixam de frequentar a praça e, a partir daí, a internet torna o seu lugar, começam a se fazer os pañuelaços brancos, elas voltam à praça, né? E elas e as suas famílias. Essa foto é de janeiro de 23, mas toda semana no Instagram vocês podem ver os registros, né? Essas são fotos minhas de outubro, eu levei minha filha para ver o marco, que fica na praça,
e seguimos pesquisando e pensando a respeito, né? E como elas falam que todos são seus filhos, todas as causas humanistas e humanitárias são de atenção das mães da Praça de Maio, como os pañuelos verdes, que são sobre os direitos reprodutivos. Eu agradeço imensamente. Desculpa, só mais essa. Existe a proposta da reposição dos aviões em que eram feitos os voos da morte, em que os corpos eram jogados no Rio da Praça, e ele seja tornado um monumento. As mães da Praça de Maio, elas querem que esse avião, elas não querem esse avião como um monumento, como um marco histórico, elas querem que esse avião seja transformado numa grande escultura de um pañuelo branco, né? Isso é a última reviravolta nessa história tão um pouco curta. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Esse é um pedacinho da minha bibliografia, bem recortado, e obrigada. Deixa eu stop share. Me permita, Alessandra, antes de você começar, para saudar o Tirta. Saludos, Tirta, que viene junto con nuestro amigo, donde ahí está Reinaldo también. Entonces era solo para saludarlo también, porque llegasse ahorita. Desculpa, Alessandra, eu só fiz essa saudação ao Tirta para dizer que ele está aí conosco, que é o companheiro de fala do Reinaldo Thompson, ok? Agora é com você, Imagina, desculpa, eu já não falo. Imagina, Gilberto. Então, obrigada, Regina. Então, vamos passar a palavra para eles começarem, então, a fala deles. Obrigado. Muchas gracias, Alessandra, y sobre todo queremos agradecer a Gilberto por la invitación a este cuarto simposio. Disculpen, no hablo portugués, entonces me voy a dirigir en español. Solo tengo una imagen que prefiero mostrárselas al final de esta presentación, que es cuando me refiero al trabajo de un artista que me parece poco conocido, pero que me interesa que se familiaricen con él. Bueno, en esta sesión en particular sobre diseño, arte y tecnología se nos brinda la oportunidad de presentar nuestras investigaciones dedicadas a la praxis en medios y artes digitales, especialmente en Latinoamérica y otras regiones no anglófonas durante sus más de 50 años de historia. Un desarrollo construido sobre bases históricas y filosóficas que ofrece pistas y herramientas para una hermenéutica del arte digital en el hemisferio. La alteridad de este proyecto no es una proyección del otro a través de una mirada céntrica de la historia y desarrollo del arte digital en el mundo. Nuestro esfuerzo, el de Tirta y mío, ha sido como críticos y admiradores de la obra de artistas de culturas criollas, no angloparlantes, así como del mundo iberoamericano, que no ha hecho más que tener confianza y fidelidad a los ideales de la tecnología. Los medios, su necesidad, su presencia y las expresiones transformadoras que son posibles, pero visualizadas desde un eje regional, no solo una hermenéutica multicultural, ya que el multiculturalismo en sí mismo es una terminología eurocéntrica y probablemente mitigadora de poder para el discurso. En cambio, lo que tratamos de representar en esta versión regional y criolla de la cultura tecnológica es aferrarnos a la esencia de esas culturas que se representan a través del arte, de la apuesta por la ausencia de compromiso en lugares que tienden a absorber y apropiarse de la lucha y los logros de los artistas en las formas más dominantes y hegemónicamente invasivas de depredación cultural que contrarresta el equilibrio del mundo. Lo primero que deseamos es recordar a los que nos precedieron y en un futuro que recuerden los que hoy están activos en la búsqueda de un alcance profundamente regional, con voz crítica y sobre todo artística de medios, tomando el término criollo como un concepto cultural. Pero antes de desarrollar la idea de criollo cultural, nos referiremos por un momento a un asunto fortuito que ahora coincide con este evento del cuarto simposio de diseño, arte y tecnología, dado que es precisamente ahora cuando estamos tratando de consolidar nuestra investigación de por lo menos 8 años de una visión político-epistemológica de los medios digitales de arte en esta parte del mundo,
son los hallazgos de una generación de acontecimientos en la historia tecnocultural que ahora tiende a coincidir con el simposio. En esta breve charla tocaremos algunas de las investigaciones sobre las aproximaciones de 60 años de historia de los medios. Esta mesa redonda nos permite vislumbrar el alcance de esta larga investigación, la recopilación de datos, los intentos de sugerir un archivo para el arte digital latinoamericano, el intento de identificar a los pioneros del arte digital, el reconocimiento y tratamiento del tema de lo digital, la brecha, la pobreza y la tecnología, la conciencia del arte civil frente al arte del espectáculo y el falso prestigio, el arte ritual, el algoritmo de las configuraciones y plantillas de las creencias populares, son parte del descubrimiento que hicimos en el viaje por esta parte del mundo. No queremos llamarlo arte del tercer mundo o de la globalización, pues como cualquier otra forma de expansión regional y como las lenguas de las regiones, tiene un componente criollo, una conciencia criolla. Lingüísticamente, un criollo es una forma de vocalización lingüística, narrativa o indígena que, sin embargo, utiliza las unidades morfológicas de una lengua extranjera. El criollo no es solo típico de las poblaciones del Caribe y América tropical. El criollo también es visible en el pidgin chino, el inglés del sur de Asia y las plantillas lingüísticas del sudeste asiático en sus expresiones locales, sino también de lenguas vernáculas con elementos fonéticos extranjeros. Esto proporciona un paralelo muy interesante para la criollización de las expresiones culturales regionales a través de los medios tecnológicos globales. Por lo tanto, el color local como el acceso tecnológico existen a través del mismo espacio del ser, la misma conciencia de estar enraizado y expuesto, anclado y a punto de navegar hacia el mundo en la barca de las artes a medida que las actividades artísticas han evolucionado en los contextos seculares de la cultura humana. Aquí nos referimos brevemente a este proceso de ratificación criolla en el mundo contemporáneo, el surgimiento de formas de arte regionales, incluso indígenas de un pasado precolombino, o una conciencia asiática como el Reiki del vacío vibrante, de notas como en las obras de arte de impulso neural desarrolladas en Corea, en una transformación completa de elementos protoasiáticos, budistas o confucianos. El paradigma de un medio regional criollo, como las plantillas algorítmicas desarrolladas en India, o el arte de la mitología nativa, tal como se representa a través de Arduino y los circuitos simples de Fernando Palma en México. Aquí es cuando quiero mostrar solo un ejemplo del artista Fernando Palma que acabo de mencionar. Déjenme compartir pantalla. Bueno, no encuentro el archivo, lo acabo de dejar aquí en el escritorio, pero ahora no lo encuentro. No, en fin, perdón, no encuentro el archivo, está justo aquí abajo y no lo... En fin, tomando como ejemplo, queremos mencionar que Palma, el artista que acabo de mencionar, creó el primer arte digital chamánico en México, en referencia directa a la intervención de manifestaciones o posibilidades espirituales místicas en el mecanismo receptor del chip electrónico. La criollización cultural representa un momento de importancia antropocénica en la cultura humana, ya que ofrece una nueva herramienta funcional en la historia cognitiva humana. El énfasis de McLuhan en la innovación digital revela una estructura de conocimiento epistemológico radicalmente diferente en el mundo debido a nuestras habilidades de codificación e interfaz. Al igual que la invención de escribir guiones o la imprenta, la memoria computacional y la recuperación expandieron el alcance de las comunicaciones de manera exponencial. Nuestra opinión acerca de McLuhan es que el ser humano es más un homo códice. Sin embargo, la codificación también está moderada por lealtades colectivas. Los textos, scripts, códigos, hardwares y nubes son una especie de bibliotecas extendidas de información para el mismo enjambre de comportamiento de la vida real y la historia. Ninguna sociedad ha logrado resolver las tensiones entre grupos jerárquicos con alguna cantidad de investigación tecnológica.
Las líneas de falla forman, solidifican y dividen a los estados nacionales desde dentro. La cartografía horizontal de los mapas políticos se ve socavada por ecologías verticales de indigeneidad e identidad colonial, pobres y ricos, economía de clase trabajadora y de clase media baja y exclusión económica privilegiada, género, raza, inmigrantes y economía de colonos. Las mismas divisiones se reinscriben en el mapa de la alfabetización digital, pero la disponibilidad de la tecnología y sus usos culturales ya no se limitan a ciertos estados económicos. El arte de Fernando Palma es un gran ejemplo de esa creativa desjerarquizadora del arte tecnológicamente mediático, en el mundo que necesita ser reconocida y valorizada para el mundo moderno. Este es el fin al que se ha orientado nuestra investigación. Pronto publicaremos nuestras observaciones dispersas y flotantes sobre este proceso del arte regional empoderado tecnológicamente, el arte de identidad única de los pueblos antiguos en el mundo, de la desaparición de Instagram como una verdadera prueba y pilar de supervivencia, valorización y formación de un nuevo patrimonio mediático. Una de las primeras obras de arte, o mejor dicho, una de las primeras piezas críticas sobre el arte de los nuevos medios regionales que publicamos, fue un ensayo sobre las obras de arte electrónico híbridas de Gilberto Esparza, artista mexicano de nuevos medios. El artículo publicado en la plataforma del MIT Leonardo no solo generó interés y algunas citas, sino que lo más interesante fue el hecho mismo de que el genio de un artista de nuevos medios fuera reconocido en una plataforma fundamentalmente anglófona de arte y tecnologías de los nuevos medios. Fue una evidencia de la resiliencia y la gloria de las expresiones más periféricas. El ensayo de 2014 sobre Gilberto Esparza y sus plantas nómadas autorreguladoras y autónomas nos dio el impulso no solo de reconocer, sino también de celebrar algunas de las artes electrónicas pioneras de artistas de México. El mismo énfasis anima la visión crítica del tipo de arte que generaron otros artistas de esta región de América Latina, que se manifestó en nuestro ensayo sobre la contribución de Rodrigo Derteano, artista peruano que creó un dispositivo robótico para navegar el gran desierto de Nazca, invocando el proceso de formación de aquellas inscripciones paisajísticas territoriales de las culturas Nazca. Fue una reconfiguración electrónica de un proceso cultural muy antiguo y de autoidentificación. Desde entonces, nos hemos aventurado conjuntamente no solo a identificar estas expresiones regionales del arte de los nuevos medios, sino también a identificar artistas y obras de arte para escribir extensamente sobre su trabajo, comprometiéndonos con una visión extensiva, integral y horizontal de variaciones singulares del arte de nuevos medios en escenarios culturales alternativos. Esperamos pronto recopilar los registros y elementos recalcitrantes de nuestra investigación en un libro temático sobre estas entidades criollas características. Bueno, en este contexto también quiero mencionar que actualmente estamos trabajando en la publicación de un texto de entrevistas en torno al arte, en torno al arte en Latinoamérica, pero específicamente en México, en un principio, y posteriormente queremos abrir el abanico al arte producido en América Latina, aunque América Latina es muy vasta. Nos enfocaremos en una primera etapa en los países pues, que tienen una trayectoria más sobresaliente. Tirtha, no sé si tú quieras agregar algo más. No, está bien. Gracias por su presentación, Fernando. Bueno, siendo así, creo que es todo por el momento. No sé, creo que al final tal vez tengan alguna pregunta. Gracias. Obrigado. Puedo intentar mostrar una obra de Fernando Palma, si quieres. Sí, porque yo no pude, la tengo aquí en un PowerPoint, pero no la encontré en el... No, o si no, Tirtha, si no la encuentras, pues la buscamos y vemos la manera de ponerla al final. ¿La encontraste?
¿No se ve? ¿No se ve todavía? Yo, Lo vejo. sí, ya la veo. Sí, Ya la ve, veo. pero Está apareciendo. ¿cuál de ellas? Es- Son esas que es- son abajo, ¿no? Yo estaba buscando acá en la red internet en cuanto hablaba Reinaldo. Reinaldo. Y sí, está, qué cosa linda, sí, qué bueno, pero abajo está en el lado izquierdo de la pantalla. No lado esquerdo Sí. da tela embaixo, é o artista que eles estão mostrando aí. Sí, la verdad tiene un trabajo muy interesante que se puede analizar desde muchas perspectivas. Desafortunadamente es poco conocido aún, pero creo que él ha seguido unas líneas distintas de las que siguen generalmente los artistas electrónicos en México. En fin, También, bueno, solo sí, quiero adelante. añadir una cosa más aquí, que como en Fernando Palma, este mismo proceso de ritualización o re-ritualización, una ritualización reificadora de esta conciencia de arte que hemos visto en Fernando Palma, también que podemos ver en unos de los trabajos neuroestéticos que emitió de Corea del Sur y un poco de los algorítmicos artes de India. Es la intención de ritualizar la obra de arte, obra artística, porque hemos perdido totalmente la conexión entre ritual y arte en la cultura de globalización. Y entonces estamos tomando o retomando una, como es un regreso atrás para ver que cómo podemos reespiritualizar o ritualizar artes por los medios tecnológicos del futuro. Eso es también muy importante para nosotros, yo creo. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muito obrigada. Então, vou passar a palavra, então, para a Cláudia. Então, a ver se eu posso fazer o share. Tá? Vocês veem? Sim. Então, Sim. eu vou ler, porque a gente só tem já 15 minutos, não é? E a ver se a gente pode fazer algumas perguntas e tal. E vamos ficar no México. O meu projeto é um projeto relacionado com o mesmo projeto que estamos a falar em México. Então, o que eu estou a fazer agora é escrever um livro sobre arte mediática e ecologia em México. Então, o que eu vou falar é sobre uma dessas obras aí. Então, é um coletivo chamado Interspecifics. Então, eu vou ler, tá? Let me see if I can share this while I do this. For some reason, can't play this. Let me see if I can play it this way. Okay, for some reason this is not playing, but I can show you a little bit. This is kind of the background of this. This is some of the work by the collective, and this is the way it looks like, the different organisms involved in this. So I'm just gonna leave it there and read. Okay, so Interspecifics, this is called Codex Virtualis Genesis, and this is an ongoing project. And I'm going to speak in English because I wrote it in English, so it's
easier to do. And the project is from 2021, 2022, and it's still ongoing. And this particular part of the project, Codex Virtualis Genesis, was created for the SETI and AI Lab residency, which is an art and science program that started in 2018 by the Ars Electronic Future Lab in Linz, Austria, in collaboration with AI Lab, the European Artificial Intelligence Lab, and the SETI Institute in Mountain View in California. The program calls on international artists to create works that, quote, explore the evolution of life on Earth and universe and critically reflect on anthropocentric worldviews, end quote. In response, Codex Virtualis Genesis takes the form of a simulation, and you can find this on the internet as well. On screen, it shows an evolving taxonomic collection of artificial life forms. In concept, it draws on an expanded notion of life that the collective describes as, quote, science fiction based on cybernetic animism, end quote. And, the previous talk talked about that. How do you put those two things together, cybernetics and animism? As a critical reflection on anthropocentric worldviews, Codex Virtualis fuses the codex as an artistic expression of animist worldviews with post-humanist theories, which are at present influential in art and art history. And by the way, I'm an art historian of media art, so I'm interested in that. It also draws from biology, specifically the field of artificial intelligence, which its founder, Christopher Langton, defined as such in the late 1980s. In his words, quote, there is nothing that restricts biology to carbon-based life. It is simply the only kind of life that's been available to study, end quote. From this perspective, life is a property of form, not matter. And artificial life should be dedicated, as he proposed, to speculating, quote, beyond life as we know it, into the realm of life as it could be, end quote. To this point, in an updated version of his 1989 article on artificial life, Langton speculated that the future evolution of artificial life would depend on scientists imitating nature's cooperative behaviors. So therefore, he urged biologists and computer scientists to follow its example, but this has proven difficult in practice. Interspecifics use two sets of images of living symbiotic organisms instead. One set are microscopic images of microorganisms living in water bodies shared by various scientists on Instagram. The other set are digital photographs of colonies of fungi and bacteria shared online by researchers at the National Agriculture and Food Research Organization, NARO, in Japan. Some of these organisms are extremophiles, so-called because they are adept at living in harsh environmental conditions. They are used in astrobiology research, including recent experiments conducted at the ISS, the International Space Station. Using computer vision and AI, these images are sampled, clustered, and transferred into Linnea, a 2D cellular automata system created by the Chinese software engineer Bert van Chak-chan in 2015. Linnea is a variation on the game of life that Danielle was talking about, which was devised by the British mathematician John Horton Conway in 1970, which was originally played on a single square grid without the aid of computers. In comparison, Linnea's fuzzy, smooth, and colorful patterns look state-of-the-art. Linnea's accessibility is a more significant to artists that, as Interspecifics notes, work in the context of precarity in the global south. The resulting images resemble microorganisms in a wide range of colors and shapes that are also accompanied by generative sound, which recalls the rainforest. And I can play a little bit of that in a bit. Codex Virtualis Genesis is shown as a screen-based installation displaying selected images of these organisms alongside aspects of the selection process and evolutionary behaviors.
In the printed materials provided to visitors at exhibitions, Interspecifics describes Codex Virtualis Genesis as based on the symbiotic narrative of evolution known as endosymbiosis, a process of symbiotic life evolution proposed by the biologist Lee Margulis in the late 1960s. Endosymbiosis foregrounds symbiotic mergers as the main processes of acquisition of new genomes, and so also of speciation. In this view, random mutation is of marginal consequence as a driver of evolution. Hence, Margulis argued that notions of life based solely on competition are incomplete. In other words, life did not take over the globe by combat, but by networking life forms multiplied and complexified by co-opting others, not just by killing them. Codex Virtualis not only demonstrates life as a mutualistic relation, it also demonstrates art and science as mutualistic practices. In Interspecific's own words, to produce in terms of social inclusion, cross-disciplinary practices, and open knowledge. It is to this concern that Interspecifics, just as with all their other projects, additionally made the research techniques and coding created for the Codex Virtualis Genesis freely available online. You can find it on their website. The project is still in development. Genesis is but the first of the 4 parts of the total project proposed by Interspecifics under the title Codex Virtualis. Interspecifics is exceptional among media artists in Mexico for their use of artificial intelligence, or artificial life, sorry. In Latin America, however, they are among a new generation of artists working similarly, including the Argentinian artists Leo Nunes and Sofia Crespo, the Peruvian artist Paula Torres Núñez del Prado, and the Brazilian Isadora Teles, among others. By the way, the Argentinian painters Eduardo McIntyre and Miguel Ángel Vidal are among their predecessors in the late 1960s. Christopher Langton traced the origins of artificial life, which is today facilitated by computer technology, to the quest for mimesis or life-likeness in the history of art, starting with paintings and statuettes that capture the static forms of living things. In contrast, the artist, Simon Penny, notes that artificial life art in digital environments spans 3 decades, beginning in the late 1980s, as artists turn, in his words, to a new type of interactivity in search of a new order of mimesis in which nature, as a generative system, not only as an appearance, is being represented, end quote. This turn has since, however, according to Penny, been debated as an illusion, given that, as he adds, quote, the mechanism of simulated evolution appears in comparison to the limitations of biological evolution more restricted, that is, as bound to the conditions established by logic theoretic in framing of mathematical models. Codex Virtualis is artificial life art that similarly shares interest in generative aesthetics, though this is not the project's sole focus. Because it was created in the context of a partnership between Ars Electronica and SETI, Codex Virtualis is additionally a critique of colonial science. That is, at present, science at the service of the, in the words of the art historian T.J. Demos, quote, growing colonial futurism premised upon the neoliberalization of outer space, end quote. Demos is here referring to the new wave of environmentalism in response to anthropogenic climate degradation, as represented by Elon Musk, Mark Zuckerberg, and Jeff Bezos' science fiction proposals of a post-human future of, quote, off-planet resource mining, terraforming other planets, and extending property claims far into the galaxy, end quote. Thus, this imaginary of post-human and post-organic life replace science as a tool of empire on the Europe's colonial era is understood by Interspecific's update of the pre-Hispanic Codex. As they described it, Codex Virtualis is a compendium of strokes, liquids, and forms,
laid out to invoke ancestral cosmogonies of animism and the existing and the possible of Nahuatl songs, specifically as exemplified by the manuscript of Cantares Mexicanos from the 16th century. This reference evokes the close relationship between science and European colonialism, which roughly coincided with European Renaissance and humanism. Cantares Mexicanos is a product of colonial anthropology. It was written by Mexican scholars on the supervision of Fray Bernardino de Sahagún, with the intention of learning about indigenous culture so as to replace it with Roman Catholicism. Yet, he saved a great literature, a philosophy that interspecifics relates to the non-anthropocentric orientation of critical post-humanist and new materialist theories today. In relating these philosophies, Codex Virtualis brings to mind Rosi Braidotti's notion that the end of the anthropocentric world is less a cause for mourning and more an opportunity to imagine life other than the image of coloniality as deep interspecific relations. One of the founding members of Interspecifics, Leslie Garcia, further clarified the project's concept on another occasion as a proposal to imagine life and a new world beyond the Anthropocene, consonant to the Symbiocene. Garcia's reference is to the eco-anarchist philosopher Glenn Albert, who coined the term as a rebuttal to the fatalism of the Anthropocene, and has largely inspired Margulies' notion of endosymbiosis in hope of the possibility of creating a more sustainable world based on non-anthropocentric mutualism. In this light, Codex Virtualis engages symbiosis as a metaphor and a proposal for collaboration and exchange, that is, between artists and scientists, toward conceptualizing life post-humanism other than as control and competition. If so, then artificial life art will name the practice of generative systems that merge ecological insight with political engagement to beyond life as we know it, inquire into remaking perception and experience in relation to life as it could be on Earth and in the cosmos. And I am done. Thank you. Okay, let me. Obrigada. How do I stop sharing this? Acho que então temos alguns minutinhos para conversar. Então, agora é com vocês, Alessandra, entre vocês mesmos, para vocês trazerem algumas questões comuns, né? Acho que ficou muita questão relativa, uma relação importante, né? que a Cláudia traz aí com a questão da própria produção mexicana, né? E latino-americana, é relevante também, quer dizer, são diferentes abordagens aí, mas importantes, no caso também com a própria Regina, que traz, ela vai, mas dentro de um outro modus operandi, ela vai buscar as carpideiras lá em Buenos Aires, que passam por, digamos, várias outras ações também. Então, são esses movimentos latino-americanos, mas que são bastante relevantes. Só para lembrar também um trabalho importante que o Reinaldo e o Tirta fizeram, que foi uma junção entre artistas latino-americanos e indianos, né? Lembrando que o Tirta, a origem dele não é mexicana, mas ele vem da Índia, né? Então, é uma maneira bacana também de você juntar esse chamado terceiro mundo também, né? Os nações em desenvolvimento aí, né? Que, enfim, que não tem sempre acesso a essas possibilidades, a essas tecnologias. Então, de alguma maneira, né, mas traz esses artistas operando dentro dos seus campos e das suas possibilidades. Eu achei os trabalhos extremamente bonitos, né? Começando pela Alessandra e Marina, que vão trazer essa questão em dificuldade, né, para o próprio ensino, que tem uma questão entre o fazer, né, e o, digamos, aprender. Depois o Daniel aplicando
o seu trabalho de tese também, que tem toda essa questão do fazer e do próprio ensinar também, porque é parte do próprio processo de assim trabalho dele, né, de tentar ver como que as formas pensam, e depois a gente já passa para uma outra questão que a gente entra dentro do que é essa cultura mais latino-americana também, né? E é engraçado até, quando estava vendo o Daniel Cera, de pensar, será que essas formas, né, que quando a gente fala muito de coisa entre o Brasil, essa questão toda, a gente vê as imagens dele e vê um pouco desse neoconcreto e até o concreto dentro dessas formas dele. Será que, de alguma forma, isso não traz uma forma de pensar o mundo, né, de maneira diferente? Mesmo quando você vai fazer essa... em nível, digamos, biológico, mas você faz esse transporte, né, dessas normas mentais, desses mapas mentais, já que você fala disso, né, para essas formas da gente aprender o mundo. Como que a gente vai ler o mundo, né, dentro desses outros sistemas também? Então, assim, uma mesa bastante rica. Eu fiquei aqui com vontade de realmente ouvir mais aí, né, de vocês, né, que foi lindo. Eu acho que até essa junção, né, de trazer a Cláudia aí junto com vocês na mesa foi uma forma bastante bonita também de assim, levantar essas questões que se abrem aí, né? Então, eu queria agradecer vocês imensamente pelo assim, trabalho bonito que vocês trouxeram, pela participação, né? Eu não estou encerrando aqui, não, eu estou só agradecendo, né? E convidando vocês aí, né? E junto com a Suzete, que está aqui também conosco o tempo todo, né? E toda a equipe, mas para que vocês publiquem isso também, porque é legal, porque essa discussão que vocês trazem, elas entram, né, em discussão com também outras mesas, onde essas questões vieram, né? Várias mesas hoje abordaram essa questão, né, que a Cláudia trouxe também, sobre essas miradas biológicas, sobre essas possibilidades, como que a gente vai ler o mundo sobre, né, dentro desses microscópios, né, os macroscópios que criam dessas estruturas, são mecânicas, mas são também culturais, né, que estão dentro da nossa maneira, né, de ler o mundo. Isso que eu acho também bacana, já que a gente falou dessa relação Índia-México aí, né, dessa relação entre Tirta e o Reinaldo também, né, de como que eles juntam essas duas coisas. E é engraçado, né, a própria Cláudia, que é portuguesa, holandesa, é americana, enfim, é um monte de coisa. Todos nós somos um monte né, de coisa, vivemos em vários lugares, todos nós aqui que estamos aqui, né? Então, isso a gente, de alguma maneira, a gente torna mais assim complexo essas formas né, da gente pensar, e muitas vezes essa maleabilidade de estar no mundo, né, e de aceitar essas novas possibilidades. Então, eu deixo aqui os meus grandes agradecimentos a todos, e seguem aí com vocês mais aí um pouquinho aí para quem quiser, ou se quiserem aí se manifestar também. Obrigado. No, pero Reinaldo, entonces, ¿cuándo vas a publicar eso? Bueno, Tirza es el que está empujando a que publiquemos el año próximo. Creo que el año próximo. Okay. Ya empezamos a trabajar en eso, entonces esperemos que esté listo el año próximo. Ok, súper. ¿Y va a estar en línea o es un libro? Bueno, probablemente sí en línea, pero principalmente queremos que esté físico. Inglés, español, portugués. Tal vez. Portugués también, los tres, por favor, ¿no? Sí. Tirza traducirá al portugués. Sí, tranquilo. Eso hacemos nosotros. Bueno, creo que le tocará a Claudia o a Gilberto. Oh, sí, los dos hacemos, los dos tenemos. Ya sabía que me iba a hacer eso. Creo que nos entiendes muy bien el problema del portugués. ¿Cuál es el problema del portugués? Que no hablamos portugués. No, pero eso... Your loss. No, entiendo lo que dicen, pero no, solo sé decir obrigado. Sí. Lo mismo que los españoles. Eu não falo português. Sim, falas português. Está a falar agora, né? Muito pouquinho. Falar. Muito pouquinho. Então, mas essa é uma outra questão aí, pero
aí que alguém mais quer falar alguma coisa? Senão a gente... I don't know. I think Foram muito lindas as apresentações e muito importantes e atuais. yeah. Thank you. I just wanted to say that, it's interesting that we're talking about cultural appropriation and putting things on the internet and sharing and all that, right? So there were several of the talks that, talked about that. So I guess I have a little bit of request for everyone here, including Claudia, and I stand to be enlightened. I don't know you personally, but it's great that Reynaldo knows me. Yeah, that's a good guarantee. Yes, but if you wish to suggest an artist whom we could include in our collection, we still have some time, Okay. today, and Plenty. which would really represent Yeah, sure. Yeah. the regional perspectives. Yeah, better. that would be my honor since I am the one going from Portugal into everything else and then going to Mexico and and I'm working with artists there. So yes, I'll be honored to do that. So Well, I have to tell that Claudia, she's Mexican, and Tito, he's Indian, Mexican-Indian. That's No. She had a new passport now. She had a new passport. No, this is unbelievable. No, it's funny because whenever I go, they ask me, whether I'm Brazilian, and then they tell me I'm, or Mexican or something. It's really strange. Well, Because they don't know Portugal. You know more of Mexican artists than many other Mexicans, actually. Yeah. Yeah, I hope so. After so We many did- years. We did do an article on interspecifics, right, Ronaldo? Yeah. Well, we mentioned interspecifics, but Claudia, she's going deeper into that. Research. Yeah, because it's about ecology. Yeah. It's artists that are working with ecology specifically. Yeah. And also looking at the 70s. So Escobedo, and I think she needs to be revived as well. Right. Ellen Escobedo, she kind of Right. started things out. So yeah, whatever you need, just let me know. Thank you so much. Yeah, thank you. Well, Now, when I you have to are, go. I have to go, guys. Alessandro, Was- então acho que podemos fechar, né? Acho que agora dá para a Sim. gente fechar, né? Porque acabou o nosso tempo. Obrigado, todo mundo. Graças. Thank you so much for Very everything. much, everybody. Have a very nice day. Vamos a todo mundo aí. Deixa eu Muito ver, lindamente. Sucesso. Esperamos Bye, vocês bye. com vocês também. Alessandra, muito Tá. lindo. Obrigado, Parabéns. Alessandra, pela Bye. condição. Obrigado a todo Marina. mundo. Obrigada, Obrigado. Suzete. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Obrigado por tudo. Beijo.